Fala galera, bem-vindos ao STF Sociologia, Teologia e Filosofia. Eu sou o Emerson Marques e no vídeo de hoje falaremos sobre Atos capítulo 15, após a vinheta. Isso aí, pastores, pastor Guilherme, pastor André, vamos falar sobre o concílio de Atos, capítulo 15. Primeiro concílio da igreja em Sim. Jerusalém. E aí, pastor? Começamos aí. O que nós temos aí em Atos, capítulo 15? Atos capítulo 15 vai, justamente aqui nos primeiros versos, falar sobre uma grande problemática que a igreja enfrentou nos primeiros anos da cristandade, Aqui no caso, Atos começa relatando sobre a viagem missionária de Paulo à Ásia e como os gentios haviam se convertido ao evangelho pelo poder do Senhor. E ali alguns homens, não é dito se eram fariseus, ou se eram mestres da lei, ou se eram crentes convertidos, mas judeus, Então fala, alguns homens levantaram a polêmica de que para ser salvo também deve ser circuncidado. E está aqui a grande problemática da igreja, a primeira grande problemática da igreja. E como a instrução do Senhor Jesus, para resolvermos todos e quaisquer tipo de problema, a igreja se reúne com a liderança, para que de uma forma democrática essa problemática seja resolvida. Então o texto diz que os presbíteros se reuniram, a liderança da igreja se reuniu para julgar essa causa da problemática de ter que ser circuncidado para ser salvo. E existe uma grande problemática aqui, porque fere diretamente a expiação de Cristo pelos nossos pecados, E o seu sacrifício é suficiente. Não é necessário acreditar em Cristo e mais alguma coisa. É necessário tão somente crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Antes do pastor André falar, você que está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Pastor André Fonseca. Não, só o que eu acho interessante primeiro, eles estavam ali muito perto, da morte, ressurreição, ascensão de Cristo, E já começa problemático, já começa a ter problemas ali, já começa a ter diferenças, já começa a ter algum tipo de ensino estranho, alguém já começa a interpretar de uma forma que não é adequada. Semear heresia, Exatamente, eles já começam a querer colocar elementos. A gente hoje fala assim, nossa, tem tanta gente falando tanta bobagem por aí, fala-se tanto em atualizar a Bíblia, fala-se tanto em, de repente, fazer novos, entre aspas, concílios ou reuniões para que se mude texto, se faça... E hoje, talvez seja uma coisa para a gente trazer para a discussão aqui, porque naquele contexto era uma solicitação ou uma discussão dentro da própria igreja, era a igreja discutindo a Bíblia. E para fazer um paralelo com os dias de hoje, o que se tem na verdade são os de fora querendo discutir a Bíblia. São as pessoas que estão lá fora no mundo querendo, entre aspas, dar um pitaco ou querer estruturar a Bíblia de uma forma que se chegue até eles, Não muda, a problemática em si não mudou, Porque é você querer colocar elementos para a salvação. O que hoje se quer é suavizar. Então você não pode falar de inferno, você não pode criticar costumes, você não pode dizer que comportamento é pecaminoso ou não, Então a ideia continua a mesma, adaptar o texto ou adaptar a regra para favorecer o meu pensamento, para favorecer aquilo que eu estou de acordo. Porque a grande questão ali é os judeus que viveram daquela forma durante toda a vida, que se acostumaram a entender que a salvação deles era porque eles eram filhos de Abraão, e aí eles tinham todo um rito para cumprir, toda uma lei para seguir. Eles abraçavam a Cristo como Salvador, sim, mas eles queriam aconchambrar o negócio ali, adicionar alguma coisa. Não, veja, isso é a prova ou a situação em que eu, enquanto pastor, ou enquanto membro de uma igreja, quero fazer do meu jeito. Eu aceito, mas até aqui. Mas veja, eu acho que esse ponto de vista não é tão ruim, eu acho que isso aqui dá para manter. E aí eu vou querendo não
absorver ou aceitar a Bíblia como ela é, a palavra de Deus como ela é, mas eu querendo fazer pequenas adaptações para se adequar a mim, não eu me adequar a ela. O texto é muito claro quando começa falando: alguns indivíduos, alguns homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos dizendo: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvo. Então olha o tamanho da problemática. Eles estavam anunciando, ensinando claramente, publicamente, que se não fosse circuncidado, não seriam salvos. Trazendo para os nossos dias a aplicação do texto, tem algumas pessoas que acreditam que deve guardar o sábado para ser salvo. Então veja, ainda estão presos aos costumes da lei, ou seja, eu preciso ser circuncidado e acreditar em Jesus para ser salvo. Eu preciso guardar o sábado e acreditar em Jesus para ser salvo. Ou seja, a suficiência de Cristo não é estabelecida quando eu acredito que eu devo fazer alguma coisa ou guardar algum dia específico para então alcançar a salvação. Isso me faz entender que a salvação está atrelada à obra das minhas mãos. Ser circuncidado, guardar o sábado e alguns outros costumes que eu devo fazer para então alcançar a salvação. Isso fere diretamente a doutrina da suficiência de Cristo, porque Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não precisamos de mais nada, nenhum adicional para sermos salvos. O apóstolo Paulo diz claramente, né, no livro de Romanos: se com a tua boca confessares e com teu coração verdadeiramente crer no Senhor Jesus, serás salvo. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então veja que o crer em Jesus é o suficiente para a justificação que é de Cristo imputada ao pecador. Mas quem são os discípulos que estavam envolvidos nisso daí? Será que às vezes são os costumes que nós temos, que nós carregamos, que nos faz com que coloquemos junto ao Evangelho, junto aos rituais da igreja, às vezes não nos esquecemos do passado? Veja, aqui o texto diz que tinha uma grande discussão aqui, né? Um grande tumulto, uma desavença que foi necessário partir para esse concílio. E aí, no meio dessa confusão, dessa desavença, desse bate-boca, Pedro toma a palavra. E aí Pedro então começa, na sua primeira fala, enaltecer o Deus de Abraão. Pedro fala do seu histórico eclesiástico, da sua autoridade apostólica, porque Pedro era autoridade na igreja. Pedro foi discípulo do Senhor Jesus ali, acompanhou tudo, desde o batismo do Rio Jordão até a sua ressurreição e ascensão aos céus. Então Pedro era autoridade. E aí Pedro toma a palavra e começa, primeiramente enaltecendo o Deus de Abraão, falando da sua autoridade apostólica. E aqui no verso 11, o apóstolo Pedro ele diz claramente: mas se cremos que fomos salvos unicamente pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Então veja, Pedro aqui ele está no final do seu discurso deixando claro que somos salvos unicamente pela graça do Senhor Jesus. Como diz Paulo aos Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Isso, né, não vem de vós, é dom de Deus. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos unicamente pela graça do Senhor Jesus. Não é necessário ter adições para alcançarmos, então, a salvação. Na verdade, Deus nos proporciona a sua salvação unicamente pela sua graça maravilhosa. E assim, que importante que é você ter uma liderança forte, né? Que importância que tem você ter homens, e trazendo para nós aqui, muito bem embasados, muito bem fundamentados e não tomando decisões arbitrárias e sozinhos. Você imagina se nesse primeiro concílio um único homem tivesse tomado a decisão e tirar as coisas da cabeça dele. Não foi assim, eles pararam para discutir. Veja, e pararam para discutir baseado no quê? Primeiro, na ação do Espírito Santo na vida de cada um, porque um dos argumentos que ele usa é que aqueles gentios também receberam o Espírito Santo. E aí Pedro está se referindo à experiência que ele tem um pouco antes, no capítulo 10, quando ele vai ter que ir na casa de Cornélio ali e tal, e tem todo aquele mover do Espírito Santo ali, e aquelas pessoas recebem o Espírito Santo, enfim. E ele tem aquela visão, né, que desce Exato. O lençol dos céus, e nesse lençol tem os animais impuros, segundo costumes da lei, e aí a palavra diz, mata e come. Ele, não, Senhor, de maneira nenhuma, vou matar e comer esses animais que são impuros. E aí Deus fala a Pedro, como que você chama impuro algo que eu purifiquei?
Então, um texto bem claro, né, pastor? Eles são tão fechados ali, os judeus, e aí eu entendo que esses judeus que se converteram e estão pregando de uma maneira que precisa cumprir também a lei, precisa seguir também a lei, provavelmente eles de alguma forma estavam envolvidos também nos acontecimentos depois de Atos 10, porque Pedro tem que ir até lá para explicar o que aconteceu, porque começou a se espalhar que ele estava pregando o evangelho entre os gentios, e para os judeus ali não estava exatamente claro para eles que eles deveriam compartilhar isso com os gentios. Na verdade, eles não estavam fazendo isso, né? Eles vão começar pouco a pouco a fazer isso até que isso tome uma proporção, principalmente com Paulo, Barnabé, enfim, que aí o negócio escancara mesmo. O que levou ao concílio? Porque nós temos até um vídeo aqui, nós já fizemos, né, o que é concílio, como funcionou, alguns concílios que já foram importantes na história da igreja, na história da igreja católica também, nós temos isso. Mas o que necessariamente levou a esse concílio? Essa grande confusão que tem, porque você tem muita, entre aspas aqui, muita gente falando muita coisa. E aí fala, não, pera, vamos reunir aqui a liderança, aqueles que têm a autoridade apostólica, aqueles que estão ali lançando os fundamentos, aí você vai falar de Pedro, de Paulo, de Barnabé que está junto ali, do próprio Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém. Então eles falam, vamos levar... Tiago, irmão de Jesus, Isso, irmão de Jesus. Vamos levar a situação para eles. Então, esse grande alvoroço, a Bíblia diz que houve uma grande confusão, uma grande discussão. Exato. Quando a Bíblia usa essa expressão, quer dizer que não foi uma coisa assim, eu discordei do pastor Guilherme, tá tudo bem, não. Foi algo que estava, tinha dois grandes partidos de cada lado, né? A Bíblia não diz isso exatamente, mas é como se estivesse havendo uma ruptura, né? Está causando problema para o corpo, né? O corpo está se sentindo mal porque tem dois pensamentos, duas correntes nascendo aqui, e isso é problemático. Peraí, vamos trazer para dentro, vamos discutir a questão, vamos estabelecer as regras, né? E é interessante que aí, quando você vai propor a solução, eles vão ter que chegar, né? E no vídeo, eu vi o vídeo, eu não participei desse, mas eu vi o vídeo do concílio. O interessante é que o propósito desse concílio é resolver um problema, resolver uma dúvida. Você não vai para uma discussão dessa para permanecer em discussão. E ali chegou-se ao senso da maioria. Todo mundo aceitou, ou achou razoável, pelo menos, a solução que o Tiago propõe ali. Foi o Tiago que liderou o concílio? Cara, olha só, ele foi um grande expoente ali, sim. Como ele era da igreja, ele é o líder da igreja de Jerusalém, então eu creio que sim, né? Apesar de você ter Pedro e tal, e a solução vem dele, né? E a ideia aqui, Tiago, quando toma a palavra, nos dá a ideia de que Tiago estava apaziguando a discussão que estava acontecendo. É como se ele fosse um moderador. Exatamente. E aí, no caso, é interessante que Tiago, ele confirma, ele testifica as palavras de Pedro e tece algumas considerações ali para os judeus que haviam se convertido em Antioquia, né? Então, veja que ele diz que Pedro aqui tem toda a razão, né? Ele diz, pelo que julgo eu, Tiago, não devemos perturbar aquele que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então veja, aqui antes ele comprova as palavras de Pedro, que somos salvos unicamente pela graça e não é necessário se circuncidar, mas ele orienta ali os gentios que haviam se circuncidado a manter a sua conduta pura conforme a palavra do Senhor, para que eles não venham escandalizar o evangelho. Aqui no caso animais sufocados, nos dá a ideia, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é justamente animais que foram oferecidos aos ídolos. E mais para frente o apóstolo Paulo vai dizer também aos crentes que se você come e bebe alguma coisa que escandaliza o seu irmão, você não vai comer e nem beber por amor ao seu próximo, né? Por amor ao seu irmão. Então aqui você vê que a Bíblia vai se encaixando. Você vê que são autores diferentes, mas ambos têm o mesmo espírito. E isso é fantástico, né? Porque autores diferentes, datas diferentes, continuam numa mesma diretriz, relatando os registros conforme a palavra do Senhor nosso Deus. E é interessante, vocês estão abordando, nós estamos abordando um assunto legal, porque assim, quando a gente fala em autoridade dos discípulos, nós pensamos em Paulo, pensamos em Pedro, nós pensamos em João, inclusive hoje nós estávamos lá no serviço falando sobre João Batista, mas nós vamos ver
a autoridade que Tiago tem aí, né? Sim. Porque alguém que chegou, apaziguou o negócio, né? E pouco se fala assim de um discípulo que de repente jogou, chamou todo mundo e falou: para. É isso que, na verdade, é isso que está acontecendo lá nesse concílio. Tiago chegou e falou: para todo mundo aí, está todo mundo errado, vamos Não, de conversar. maneira nenhuma. O Tiago aqui, ele escuta primeiro a posição de Pedro, né? Então, o relato que nós temos aqui, segundo Atos capítulo 15, é o quê? Havia uma grande discussão, uma grande desavença entre eles. E aí, no meio dessa desavença, Pedro toma a palavra. Pedro tomando a palavra, entende-se que todos param para ouvir, porque ele consegue prosseguir com seu discurso. Você não consegue falar se outras pessoas estiverem te atrapalhando, né? Depois do discurso de Pedro, enaltecendo a graça do Senhor Jesus, Tiago toma a palavra, confirmando que a salvação é unicamente pela graça do Senhor Jesus e orienta os cristãos gentios que haviam se convertido ao Evangelho algumas orientações práticas para a sua vida cristã. E ali eu vejo que, em comum acordo pela autoridade apostólica de Pedro e Tiago, eles acatam essa decisão, em comum acordo. Tiago era apóstolo também? Cara, ele preenchia todos os requisitos, sim. Eu acho que ele não é reconhecido como os apóstolos, isso não. Mas você tem, por exemplo, Barnabé também, que existia a grande discussão. Barnabé era apóstolo ou não era apóstolo? Sim, exato. Né? E Barnabé, ele rejeita esse título de rasga as vestes e tal. Tem toda uma cena ainda aí. Mas, que não tenha registro, né? Ainda que não tenha registro. Mas ele, assim, dá para entender quem reconheça tanto Barnabé como Tiago, por exemplo, como apóstolo, né? Mas é interessante como esses homens aí, mesmo que tivessem alguma autoridade, ou muita autoridade, fossem reconhecidos como autoridade, nunca arrogaram para si, né? Sim, exatamente. Eles não estavam preocupados, cara. Não é que nem hoje, que você tem em muitas igrejas essa questão do status, né? Não, eu sou o apóstolo, sou o pai apóstolo. Mesmo sou porque apóstolo hoje em dia já diverge isso, de mas, ensinos sim, mas você, bíblicos, assim, né? você vê muita gente brigando por essa questão, né? De títulos mesmo, sim. né? E quando lá naquela época, o verdadeiro cristão lá, né, os líderes da igreja estavam preocupados com o quê? Com o ID. Eles estavam preocupados em estabelecer a igreja, fazer a vontade de Jesus, que era, tipo assim, eles tinham a ideia de que o mestre mandou, estamos numa missão, né? Eles tinham muito essa questão, estamos numa missão, vamos lá, né? Tanto que, seguindo Atos aí, você vai ver que quando Paulo e Barnabé seguem viagem ali, aliás é antes, né? Porque depois aí eles vão separar, né? Na verdade, isso, aí depois de João Marcos, né? Vão separar. Começa no quebra-pau e termina no quebra-pau esse capítulo aí. Mas momentos antes ali, quando eles partem na sua viagem, eles chegam em locais onde o evangelho já está sendo pregado. E eles se alegram, e eles se exultam, e eles vão confirmando os irmãos, eles vão estabelecendo a igreja. Então, existia essa preocupação com a expansão do evangelho. Sim. Não necessariamente você vai me chamar do quê? Não, vamos combinar aqui como é que vai ser o nosso título. É interessante, né, que depois dessa decisão aí de Tiago, né, desse concílio, é registrada uma carta que é enviada por 4 apóstolos, assim, né, 4 missionários, né, podemos assim dizer. Esses 4 eram justamente Judas e Silas, Paulo e Barnabé. Então aí eles descem ali de Jerusalém para Antioquia e anunciam ali as coisas que havia sido decidido nesse concílio. E o que acontece? Do verso 30 até o verso 35, acontece a leitura, né, que foi registrada nesse concílio, e os cristãos ali, ouvindo a decisão de Tiago, de Pedro, a decisão do concílio aqui em Jerusalém, a Bíblia diz que eles se alegram de uma forma estarrecedora, eles ficam muito felizes, porque agora eles estão livres ali do jugo da lei, da circuncisão e de toda aquela problemática, né? Então, Cristo traz essa liberdade aos nossos corações. Cristo traz essa alegria de que nós não estamos mais presos no jugo do pecado, no jugo da lei, nos mandamentos. Não, agora existem 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E isso traz uma alegria enorme para o nosso coração. Como o pastor estava falando, né? Caminhando aqui para o fim desse capítulo, acontece aqui uma outra discussão também.
né? Depois ali que a carta do concílio é lida, os cristãos se alegram ali, Paulo, Silas, Barnabé e Judas, né? Eles estão ali, não Judas Iscariotes, né? Ele já tinha ido embora. Aqui, esse Judas aqui é o Barsabás, né? Então estavam ali e tal. Judas volta para Jerusalém, Silas fica ali ensinando, né, juntamente ali com Paulo. E o início aqui do capítulo, do verso 36 até o verso 41, diz justamente que Paulo, ele discute ali com Barnabé, né, porque Paulo não achava justo que Barnabé queria levar João Marcos consigo. Porque João Marcos havia deixado eles, né, desde a Panfilha, em Atos capítulo 13. E ali Paulo fala, não é justo, ele nos deixou na primeira viagem, o que me dirá que ele não fará o mesmo agora, tal. Então Paulo fica indignado, houve uma desavença ali, e eu fico olhando esse capítulo e fico admirado como Deus está no controle de tudo e de todos. Porque a gente olha para isso, é uma desavença, é uma ruptura, cada um vai para um lado, é uma divisão. Mas o nosso Deus é o único que tem poder de transformar algo bom, algo ruim em algo bom. Deus é o único que tem o poder de transformar trevas em luz. E aí, através dessa discussão, dessa divisão, desse algo que nós olhamos e vemos que é ruim, Deus faz algo produtivo e bom. E ali, então, eles se dividindo, há uma maior propagação do Evangelho do Senhor Jesus em cumprimento ao ide e pregai o Evangelho. E o que vai acontecer depois? João Marcos vai escrever a nosso querido livro de Marcos, né? Perfeito. Depois ele fica esse período que a gente não sabe quanto foi com Barnabé, porque também é a última vez que a Bíblia cita Barnabé. Sim. A Bíblia não cita mais Barnabé, mas vai citar João Marcos. Paulo, que agora não queria ele de jeito nenhum, né? No final da vida vai falar assim, traga-me João Marcos, porque ele me é muito útil, né? Perfeito. Já na sua prisão, já encaminhando para a morte. E João Marcos depois vai passar esse tempo com Pedro, e Pedro vai falar que ele é o quê? Meu filho, né? Meu filho. Inclusive o evangelho ali é escrito, né, por ele, citado por Pedro, né? Citado por Pedro. Esse aí que o pastor falou, é o fechamento do concílio lá? Assim a gente pode entender que o concílio se findou aí, resolveram todos os problemas? Um pouco antes. Essa questão ficou resolvida. Essa questão, sim, quando eles redigem a carta, é o quê? Porque o que ficou sido decidido. Então, houve uma comunicação dessa decisão, a igreja que estava estabelecida aceitou, acatou essa decisão, e é o que valia. Qualquer um. E assim, não é que a galera parou de, não, agora eles falaram, tá tudo certo. Porque a igreja ela vai viver em constante perseguição ali. Quando acaba uma coisa, começa a outra. Então, sempre houve os pequenos focos, como há hoje mesmo. Sim. Pessoas querendo inventar. Tem um pastor de uma igreja determinada, aí, famosa, que fala umas groselhas, tem horas, esses dias, não sei se eu comentei com vocês, não sei se vocês viram aí, que está lendo o texto de Jesus com a samaritana, e de repente ele está falando assim, que fontes são essas que Jesus está falando? Questionando, né? Nossa, o que será que a samaritana entendeu dessas fontes que jorram, querendo colocar uma conotação sexual na fala de Jesus? Cara, é pastor, velho. É um negócio assim. Então, sempre vai existir. Mas é interessante como o Espírito Santo conduz a igreja. Quando há uma questão de fé para ser discutida, quando há uma questão que pode causar uma ruptura e desviar a igreja do foco, Deus sempre vai agir. Deus sempre vai trazer luz. Deus sempre vai fazer com que o povo dele caminhe na direção e no sentido que ele quer. E aí nós temos essa resolução desse concílio aí. Sim. Antes de uma pergunta final, você que está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de curtir, de compartilhar. Os nossos agradecimentos também aos nossos patrocinadores. Mas enfim, pergunta aqui para nós já caminharmos para o final. Hoje, conseguiríamos um concílio como em Atos? Olha, eu vejo que para se ter um concílio é necessário uma problemática do tipo. Né, um concílio igual de Atos, precisaria ter uma problemática, um problema dentro de uma determinada denominação para corrigir esse problema em comunhão com a liderança. Né? Cá para nós, puxando sardinha para o nosso lado, né, aqui da minha igreja, no caso, né, Batista. Nós temos uma forma de governo democrático. Então, qualquer tipo de problema, nós reunimos a diretoria da igreja para resolver aquela problemática. Sim.
né, seguindo o exemplo bíblico. Né? Então nós temos uma forma de governo democrático. Agora o concílio depende da finalidade. Porque nós temos na Igreja Batista vários concílios para ordenação de um candidato ao ministério pastoral. Então vários pastores se reúnem para examinar um candidato para ver se ele está apto a exercer o episcopado. Né? Então vê que há diferentes formas de concílios também. Então um concílio como esse de Atos, primeiro deveria ter uma grande problemática dentro da denominação para resolver essa problemática. Acredito eu que não temos essa grande problemática aqui, porque a nossa Bíblia é a única regra de fé e prática, né? E aqui soluciona todos os problemas, né, quanto à doutrina. Então veja, aqui em Atos 15 eles ainda não tinham um Novo Testamento composto. Talvez por isso, né, chegou-se a essa grande problemática. Hoje a gente consegue enxergar as doutrinas fundamentais aí claramente nas Escrituras e acho que não deveria... não chegamos a esse ponto de ter um concílio como o de Atos, né? Neste pé de resolver uma problemática quanto à doutrina. Mesmo porque aos meus olhos como batista vejo que temos um corpo doutrinário fundamentado unicamente nas Sagradas Escrituras. Eu acho que pegando essa mesma ideia, você também tem uma outra questão, né? Além de você ter a Bíblia para consultar, né? Você está com dúvida, vai olhar a Bíblia. Perfeito. Né? Então, assim, cara, para você ter um concílio desse aí, teria que ser uma heresia absurda. Mas você tem um outro fator aí, porque lá você está nos rudimentos da igreja, nos fundamentos da igreja. Então, a igreja é muito pequena, né? No sentido de que está tudo muito ali. É mais fácil de você resolver. Você está olhando para uma igreja central, né? Então, qual que era a igreja central? Jerusalém. Vamos perguntar para os caras lá. Os caras estavam em Jerusalém. Hoje, a igreja ela é tão difundida no mundo que não tem como. É impossível você resolver o problema da igreja, no sentido geral da palavra, com um concílio hoje. Você consegue resolver de denominações, né? Então, vai ser na Batista, vai ser na Assembleia, vai ser em qualquer uma, aí tudo bem. E aí vai ser um problema que não está ligado necessariamente à fé, né? À Bíblia, a questão da... Talvez vai ser mais algo organizacional. Exatamente. Então, separar na igreja organismo de organização vai ser alguma coisa da organização ali. Exato. Porque como organismo já temos tudo fundamental. Exatamente. Então não há eu entendo assim, não há necessidade, porque, cara, é só consultar o manual. Entendeu? Dúvidas, consulte o manual do fabricante. É isso, cara. Sim. Eu fiz essa pergunta porque nós podemos até deixar um gancho aqui para quem nos acompanha para um futuro vídeo, né? De repente a gente falar das igrejas, das instituições, das ordenanças, como funciona. Porque, por exemplo, a Igreja Católica hoje não tem, mas a Igreja Católica, por exemplo, ela consegue fazer um concílio para ela dentro do seu regime, porque é um regime mais fechado, vamos dizer. Ele é o Papa, né? Então, assim, ele fala... Ele é o líder máximo, ele puxa, esse concílio, né? Entre aspas, também, porque o Papa falou, a água parou, né? Sim, mas é mais organizacional, né? Por exemplo, as igrejas evangélicas nós temos que... Por exemplo, o pastor falou Batista, mas nós temos a Assembleia, nós temos a Presbiteriana, nós temos outras igrejas que elas são um corpo em si dentro delas. Por exemplo, podemos pegar os Testemunhos de Jeová, enfim, podemos citar aqui várias, mas eles conseguem dentro deles. Mas um concílio, de uma forma geral, acredito que seja muito, muito difícil. Eu acredito que seja uma questão mais institucional. Não, outra, a gente tem... Como eu mencionei, tem a questão de que hoje o que se demanda muito são os de fora falando, né? São os de fora querendo apontar detalhes dentro da igreja ou maneira como a igreja deve se portar, então é complicado. Certo? É isso aí, pessoal. Queremos agradecer ao pastor Guilherme, pastor André, né? E fica aí no próximo vídeo a gente falar das nossas organizações. É isso aí, não deixe de se inscrever, compartilhe com seus amigos, né? Dá aquela curtida. Porque uma coisa, o conhecimento te liberta.